Paz do Senhor, meus amigos, tudo bem? Professores aqui ligados nessa pré-aula. Eu quero convidar você a entrar em um ambiente de ensino e graça de Deus. Hoje vamos estar lecionando uma vez mais o terceiro trimestre, a lição para os jovens. Hoje com o tema a instrução a respeito da oração. Texto do dia. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Essa palavra aqui de Paulo para Timóteo nos ensina muito sobre a nossa posição individual. Por quê? A palavra deprecações fala sobre a petição de graça sobre si e a ação da graça sobre os outros. Quando eu me coloco em intercessão, quando eu me apresento diante a Deus com intercessão, eu apresento não só a minha vida, mas o propósito da intercessão é alcançar alguém. Lindo ver o milagre quando você coloca a mão sobre alguém e ela é batizada com o Espírito Santo. Lindo quando você coloca a mão sobre a vida de alguém e ela é curada de um câncer. Lindo quando você coloca a mão sobre a vida de alguém e vê a manifestação visível, momentânea da graça e glória de Deus sobre a vida daquela pessoa. Agora, lindo é você, professor, motivar os seus alunos a conhecer o milagre através da oração. Por quê? Faz uma campanha em um culto de quinta ou sexta-feira, cultos de propósitos, ou no domingo no culto da família, você vai lá 7 cultos. Dentro desses 7 cultos você intercedeu pela sua família, você intercedeu por um amigo, você intercedeu por alguém. Depois de 7 dias, aquele amigo no qual você estava intercedendo, ele aparece na igreja e é alcançado por Deus. Ali acontece um milagre. A graça de Deus alcançou a vida dele através da sua intercessão. Você, professor, nessa aula, nós vamos falar sobre o valor da oração. Você que vai dar essa aula, prepare um ambiente, converse com os seus alunos e prepare eles para entender qual a importância da oração e da intercessão. Paulo recomenda à igreja a disciplina da oração, pois o crente tem a responsabilidade de orar em favor de todos os homens. O que é disciplina? O que é rotina? Hoje, uma das dificuldades que a gente encontra na área emocional é a falta de constância. A oração, ensinada por Cristo, praticada por Cristo e direcionada por Paulo e também por Pedro, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, todo o teu futuro. Paulo dizendo aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Isso quer dizer, seja constante, tenha disciplina na tua oração. É necessário orar. Por quê? Eu tive dificuldade com ansiedade. Lidei com medicamento, lidei com consultas psicológicas, com acompanhamento psicológico, porém, o que mais me ajudou nesse trabalho para controle emocional, para que essa ansiedade fosse reduzida, foi a oração. Porque a minha maior preocupação era, será que vai acontecer? Será que vai chegar o dia? Quando nós ensinamos a igreja a orar, quando nós ensinamos os nossos jovens a orar, nós estamos dizendo para eles, olha, a oração, ela alcança você, a sua casa e o seu futuro. Por quê? Porque quando você apresenta diante de Deus uma petição, você está alcançando o coração de Deus e Deus está alcançando para você esse sonho, Ele está trazendo para perto esse sonho. Porém, o agir de Deus é diferente do nosso querer. Por quê? Deus, Ele vê a dificuldade que nós não vimos. Nós queremos antecipar a bênção, porém, não nos preocupamos com o caminho no qual nós vamos ter que
passar para alcançar a bênção, para que a porta seja aberta. Então nós vamos ver que a disciplina dentro de uma oração faz com que nós nos mantenhamos calmos. Por quê? Porque nós estamos entregando o domínio, o controle para o Senhor. Por isso que Paulo ensina a igreja a ter disciplina com a oração. Por quê? Porque a responsabilidade de oração. A oração é uma responsabilidade. Quando você está orando por alguém, você está dizendo: Deus, faça na vida dela segundo a tua vontade. Entendemos que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Só que nós também estamos entregando a Deus o propósito sobre aquela vida. Estamos dizendo: Deus, queremos ver o milagre na vida dela. Estamos aqui em oração para que aconteça um milagre. Como que eu vou ver esse milagre? Como que eu vou contemplar esse milagre? Pode ser a curto prazo. Pode ser que você ore aqui e, dobrando a esquina da sua casa, a pessoa que você orou, você encontra ela e Deus naquele momento enche você de graça e a graça alcança a vida dela e naquele momento a pessoa na qual foi apresentada, ela seja alcançada. Porém, também pode ter que ver a necessidade de um trabalhar de Deus. Melhorar o contexto da vida da pessoa para que ela se firme em Deus. Então é onde a gente vê essa intercessão contínua. Deus faz na vida da pessoa, primeiro dia. Segundo dia, Deus faz na vida da pessoa. O mesmo pela igreja e pelas nossas autoridades. Muitas vezes nós murmuramos, contendemos e até mesmo levantamos voz, indignados com o contexto ao nosso redor, com o cenário ao nosso redor. Só que nós esquecemos de interceder, esquecemos de orar. É aonde entra então, professor, a tua vida na direção desses jovens. Por quê? Porque você lembrando eles de como acontece a oração, de como Deus trabalha por meio da oração, você pode então motivá-los a não mudar o curso da igreja, mas melhorar o curso da igreja do Senhor nessa terra. Orando pelas autoridades na igreja, orando pelas autoridades do município e até mesmo pela autoridade da nação. Fazendo assim então com que a gente consiga alcançar e motivar e sustentar os princípios de Deus na vida das pessoas. Os objetivos: compreender a oração deve ser uma prioridade. Eu aprendi oração com pessoas mais velhas do que eu, com tempos de fé, anos de fé, e elas me ensinaram a ter calma na oração, ter paciência na oração, ter diligência na oração, mas também ser constante. E além de tudo, a prioridade que eles me ensinaram era: acredite na sua oração. Tenha fé na sua oração. E é isso, professor, que você deve colocar no coração dos seus discípulos agora, de quem está ouvindo você, dos seus alunos agora. Ensine a eles que a oração, crendo, a oração fervorosa, a oração com devoção, ela acontece. Ela alcança o coração de Deus e Deus alcança a resposta até nós. O poder da oração. Qual é o sentido de orar? Eu oro para ter poder. Que poder é esse? E que poder a minha oração tem? O propósito divino na oração. O que é propósito? O propósito é uma história com começo, meio e fim. Começo, meio e fim. A minha oração ela não pode ser instantânea. Eu oro só quando preciso. Vou lá 3 minutos, 30 segundos como no micro-ondas e eu resolvo o meu problema. Não. Você vai precisar entender que há um propósito na sua oração. Não é simplesmente abrir a porta, botar o leite lá dentro, fechar a porta, clicar 30 segundos e você pode voltar daqui 30 segundos que está pronta a sua oração. Ou você tratar de uma maneira leviana. Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor faça. Ensine os seus alunos
a compreender o propósito da oração. Por que eu oro? Por que você deve orar? Explique o poder da oração. Como assim? Eu estou orando por quê? Porque através da sua oração, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a glória de Deus é manifesta na sua vida e na vida das pessoas que você apresenta em intercessão. E qual é o propósito desse poder ser manifesto? Qual é o propósito desse poder ser manifesto? Tudo que pedires a mim será eu farei para que seja glorificado o nome do meu Pai. O propósito da oração é para que o poder de Deus se manifeste, para que através daquela manifestação na vida de alguém, o nome de Deus seja glorificado. Certo que vimos hoje que a oração já virou motivo de barganha. Por isso, o interesse de você explicar com segurança e com testemunhos o valor da oração. Por quê? Porque hoje oramos para uma resposta financeira, oramos por uma resposta, oramos por portas que não se abriram, por oportunidades que não aconteceram. Devemos orar por isso, mas isso não é o ponto-chave da oração. Começamos a oração com gratidão. Jesus ensina na oração do Pai Nosso a oração exemplo, a oração da gratidão e a oração do perdão. Perdoa a mim e eu ofereço perdão. Eu agradeço pelo pão, mas te peço também o pão de cada dia. Aí no capítulo 17, Jesus, orando, nos ensina a orar a Deus, agradecendo pela oportunidade de um cumprimento de palavra em nossas vidas, mas também Ele intercede por aqueles a quem Ele preparou para enviar. Agora, nesse momento, é necessário que você fortaleça esse carinho com os seus alunos e entenda e motive a eles que Jesus valorizou a oração de uma maneira que Ele valorizava a vida das pessoas, Ele valorizava a provisão de Deus e a providência de Deus. Nós não precisamos colocar Deus sobre a parede e dizer, Deus faça. Não, nós erramos quando colocamos por prioridade isso. É necessário que nós agora cativamos os nossos alunos em atenção para dizer para eles, olha, Jesus orou para que todo aquele que Ele estava enviando, para que o Pai fosse com eles, para que eles fossem um com o Pai, assim como o Pai foi com Ele. A preocupação de Jesus é para que eles fossem constantes naquilo que eles foram instruídos. Hoje, você, professor, está tendo a oportunidade de motivar uma geração a compreender a ação de Deus na vida delas e através da vida delas. É aonde nós, então, em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 8, eu vou ler o versículo 8 que diz assim, portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu, antes participe das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Quando eu cheguei aqui em Criciúma, eu pedia para Deus 3 coisas. Deus, eu quero uma casa. Deus, eu quero um trabalho para sustentar a casa. E eu também quero uma congregação. Deus, eu quero ser direcionado por Ti. Deus já fez muito mais. Mas a minha oração sobre esses 3 pontos era que o testemunho do Senhor, era que o testemunho no qual Deus estava construindo através da minha vida, fosse sustentado por meio da fé. E como é que eu manifesto a minha fé? Por meio da oração. Deus, eu creio no milagre na vida do meu pai. Eu creio no milagre na vida da minha mãe. Agora você, como professor, dizendo para o seu aluno, continue orando pelo seu pai. Continue orando pela sua mãe. Continue orando pelos seus irmãos. O milagre vai acontecer. Ou até mesmo ele passando por uma dificuldade no colégio, na faculdade, passando por bullying, e em vez de você dizer afronte, confronte, mostre que você é crente. Não. Interceda pela pessoa.
Interceda pela pessoa, e assim como Paulo motivou Timóteo. Ei, você está enfrentando uma opressão, mas a tua oração está sendo ouvida a Deus. Continue te apresentando diante de Deus, com uma fé não fingida. Manifeste a sua fé, fale com Deus. Esse é o momento que você, professor, pode abrir um leque de testemunhos e contar um testemunho para os seus alunos dizendo: olha, eu fui alcançado através da oração tal dia. Pedi para Deus um milagre de cura, pedi para Deus para que Ele se manifestasse no meu casamento, pedi para Deus que Ele se manifestasse numa oportunidade de emprego ou na minha faculdade que eu queria fazer. Ou quem sabe você passou por um vale e naquele vale você estava em intercessão e veio a resposta depois. Agora é o momento de você abrir um parêntese dentro dessa aula e contar um testemunho seu. Há 3 anos eu entreguei a minha vida para um ministério itinerante. E eu entendi que a itinerância não é somente ir aos púlpitos ministrar a palavra de Deus. Pela palavra de Deus eu entendi que eu também era um dever meu servir a minha igreja local, servir a minha denominação. Dentro dessa oração Deus falou comigo e disse: eu vou te sustentar. Aí é onde eu motivo você agora a contar os seus testemunhos. Fui curado de um câncer. Ganhei 2 carros, casei com uma esposa que se guardou para Cristo, gravei hinos, também tenho o canal no YouTube. E como que isso aconteceu, Guilherme? Permanência em oração, acreditando naquilo que Deus falou e naquilo que eu apresento diante a Deus. É necessário você, professor, motivar os seus alunos como Paulo motivou Timóteo. É necessário você lembrar eles que a fé deles é ouvida através da oração e que a fé deles é manifesta por meio da graça de Deus, esse favor que Deus alcança adiante as suas petições. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. A oração do justo por si só tem muitos efeitos. O contexto desses textos mostra que o ambiente no qual você apresenta, na condição na qual você apresenta essa oração, vai haver uma resposta. Mas primeiro, Deus vai ver a necessidade dessa resposta. Por quê? Porque Deus precisa que você tenha estrutura e a pessoa no qual vai ser alcançada também tenha estrutura. Introdução. Qual a missão fundamental do cristão em relação ao mundo e às autoridades? No texto em estudo, Paulo nos responde esta pergunta. Sabemos que a pregação do Evangelho é sim a grande missão da igreja na terra, conforme ordenada por Jesus. É preciso considerar, contudo, que antes da proclamação é necessário que haja oração. Em tempos tão agitados, em que se busca uma participação mais ativa das igrejas na vida pública, é fundamental estudar que o Novo Testamento nos ensina sobre isso. Vivendo em uma época de tanta conturbação, sob a opressão do Império Romano, a orientação de Paulo foi, antes de tudo, a prática da oração. Vamos refletir sobre isso. Oração, uma prioridade. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. No cenário que nós estamos vivendo hoje, nós vamos observar que o inimigo está tentando cativar a atenção dos nossos jovens. Cativar a atenção para uma vida vazia, sem princípios, sem objetivo, sem uma construção digna de uma família, sem um trabalho digno, sem ser exemplo para sua casa, sem ser exemplo para sua família. Então, tudo que eles querem agora são pedidos vazios. Só que daí agora nós vamos ver o propósito
de inseri-los dentro de uma igreja aonde eles são ouvidos. Eles são ouvidos. Você tem que lembrar os seus alunos que se eles precisarem de uma oportunidade na qual eles precisam falar com você, você vai ouvir você. Ele vai ser ouvido. Só que agora também você precisa lembrar que aquilo que ele dizer para você, professor, eu estou orando a Deus faz tanto tempo e ele não me escuta. Só que ele tem o costume de dividir a oração dele com todo mundo. Eu estou pedindo para Deus para que ele me levante como um pregador. Eu estou pedindo para Deus para que ele abra a porta lá que eu estou pedindo. Eu estou pedindo para Deus, eu estou pedindo para Deus, eu estou pedindo para Deus. Mas isso está mais conhecida diante dos outros do que diante de Deus. Então é aonde você precisa lembrar que a oração não é só uma resposta física, uma resposta emocional e financeira, mas também é uma entrega de poder sobre a vida dela para que ela tenha domínio sobre o esperei com paciência no Senhor. O esperar com paciência no Senhor vai trazer muitos benefícios, porém, a permanência diante do Senhor em obediência vai fazer com que aquilo que Ele está pedindo, aquilo que Ele está apresentando diante de Deus, aquilo que Deus está tornando o conhecimento, está trazendo o conhecimento a si. Deus está preparando o momento para entregar. Mateus 6, capítulo 6 vai dizer, entra no teu quarto, fecha a porta. Ora ao teu pai que está em secreto, porque aquele que te vem oculto te recompensará. O que é isso? Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Apresenta para Deus. O objetivo da oração é isso. Se manter conectado com Deus. Se manter vivo em Deus. Para que no dia da aflição, no dia da tentação, no dia da prova, a dúvida não venha. Por quê? Porque você está em comunhão com o Espírito Santo. Deus conhece você, Deus conhece a tua voz. Deus conhece a tua alma, Deus conhece teu coração. No dia da tua aflição, no dia da tua necessidade, a tua petição está apresentada diante de Deus, então Deus vai responder você. Porque a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado e em tudo foi provado, para que no dia da tua tentação, Ele seja o teu escape. Então é necessário eu conhecer a Deus e apresentar diante de Deus as minhas necessidades, tendo convicção de que Deus responderá. Por que a oração é uma prioridade? Por que oração é uma prioridade? Porque quando você coloca diante de Deus os seus propósitos, quando você coloca diante de Deus as suas aflições, quando você coloca diante de Deus as tuas necessidades, Ele responde. Ele responde. Por isso, professor, motive o aluno nesse momento. Motive o aluno nesse momento a entender que a oração dele não é simplesmente para atrair benefícios, e sim sustentá-lo em pé. E a intercessão, através da vida dele para outras pessoas, é para fazer com que pessoas que ainda não foram alcançadas sejam alcançadas. Pessoas que estão em lideranças sejam direcionadas pelo coração de Deus. E aquelas que estão em Deus continuem firmes na presença e na vontade do Pai. Assim então, nós vamos continuar agora com o poder da oração. Jeremias 29, 12 e 13, diz assim, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Primeiro versículo diz, então invocareis, e ireis, o Senhor falando, vocês vão me invocar, vocês vão me chamar, e eu vou até vocês. E orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Quando o seu coração é inteiro, aqui a gente vai entender o poder da oração.
intenção e atitude são duas coisas diferentes, porém andam juntas. Se a tua atitude for boa, mas a tua intenção ruim, você não vai alcançar bênção, você não vai alcançar resposta. A intenção de Ananias e Zafira era boa, abençoar a casa de Deus, mas a intenção por trás da atitude foi ruim. É onde então nós vamos entender que não adianta ter uma atitude boa se a intenção não for boa. É onde então entra a oração. Deus, faz na minha vida, faz na minha vida, faz na minha vida. Ok, estou te ouvindo. Mas qual é a intenção dentro do teu coração? Agora eu vou sondar teu coração, eu vou conhecer a intenção por trás de tudo isso. Aí Deus olha no coração do teu aluno e percebe que ele quer ser um pregador, porque ele quer mais likes, ele quer mais comentários, ele quer mais visualizações, ele quer mais exposição. Deus vai levantar ele fora do tempo? Não. Por quê? Porque há tempo para todas as coisas. Ele pode pedir e ele pode até viver, só que se ele viver fora do tempo, sem estrutura, ele não vai permanecer. A preocupação de Deus não é ele estar vivendo, é ele estar permanecendo. A preocupação de Deus não é ele carregar um título eclesiástico ou um título na sociedade. É ele chegar no dia da salvação e ainda ser reconhecido como filho. Senhor, eu sou pastor. Espera aí, eu não te conheço. Senhor, eu sou pregador. Não te conheço. Pastor, eu sou cantor. Eu não te conheço. Por quê? Não importa o título no qual você for se apresentar. Se você não carregar o título de filho, ele não vai te reconhecer. E ele ainda diz, bem-aventurado é aquele cujo dia em que o Senhor vier, o servo estiver praticando essas coisas. Nós precisamos agora motivar os nossos alunos a entender que se apresentar diante de Deus, invocar a Deus para orar, Deus vem até nós. Só que apresentando diante de Deus as nossas súplicas, a intenção tem que ser por dentro da palavra, tem que ter propósito, tem que ter propósito. Qual é o propósito da manifestação da glória de Deus? Aleluia! A Bíblia vai dizer que Moisés ouve a voz de Deus e diz, olha, se eles não receberem o primeiro sinal, crerão no segundo. Se eles não te ouvirem, eles crerão no segundo sinal. Deus manifesta a sua glória no Egito, por quê? Para que eles viessem a conhecer o poder de Deus, a glória de Deus. Por que Deus se manifesta nos milagres? Por que Deus se manifesta na multiplicação? Por que Deus abre a porta? Não é somente para agradar um filho, mas é para mostrar para o filho, eu sou contigo. Eu estou contigo. Agora a necessidade aqui, para que o poder se manifeste, é o coração esteja inteiro no propósito. O coração esteja inteiro no propósito. Eu quero ser um pregador do evangelho, professor. Sim, chame ele, instrui ele, converse com ele. Mostre o caminho para ele, mas também diga para ele, o teu coração tem que estar inteiro em Deus. É onde então a gente vai ver a manifestação da glória de Deus. O propósito divino. João 14, 13 e 14 diz assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei. Timóteo estava passando por um tempo de opressão. E Paulo estava dizendo para ele, permaneça na fé na qual foi instruído pela tua avó e pela tua mãe. Uma fé não fingida, na qual eu impus as minhas mãos. O mundo está tentando, o inimigo está tentando motivar os nossos jovens a ser intenso, a reter a atenção das pessoas a si.
E qual é a preocupação de Paulo? Cuidado, haverá pessoas nos últimos dias, há líderes nos últimos dias, que atrairão a atenção sobre si, para que aqueles no qual virem até eles, venham até após eles. Qual é o propósito divino? Ser salvo. Qual é o propósito meu e seu sendo servo? Atrair pessoas para que elas também conheçam Deus e sejam cativadas pelo poder de Deus e se mantenham atenciosas ao querer de Deus. Qual é o propósito da oração? Te apresente diante de Deus, em primeiro lugar, querendo ser salvo. Segundo, agradeça a Deus pelo que Ele já tem feito e lhe entregue. Apresente diante de Deus os teus pastores, os teus líderes, a tua igreja, a tua denominação. Apresente diante de Deus. Diga, Deus, o meu pastor, Deus, o meu líder. Aqui eu vou um pouquinho mais longe. A liderança da minha cidade, a liderança da minha nação. É necessário você apresentar. Por quê? Porque Deus quer salvar. Deus quer curar. Deus quer alcançar. Mas é necessário entender o propósito divino por trás de uma vida cristã. Não é somente para que haja crescimento, e sim para que haja salvação. Paulo concluiu sua instrução com uma recomendação que abrange a atuação pública. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira, nem contenda. Esta é, portanto, a grande ação que se espera da igreja, do recondito de nosso coração, a expressão congregacional e pública. Foi assim que a igreja sempre cresceu. Nem a tirania romana deteve o avanço da fé cristã. E aqui eu quero motivar você, professor, como Paulo motivou, como Paulo foi motivado. Tenha secreto com Deus. Tenha secreto com Deus. Apresente as suas petições a Deus. Se mantenha em oração. Mas não recuse oração aos outros. Estenda a sua mão. Estenda a sua mão ao enfermo. Estenda a sua mão ao trabalhador. Estenda a sua mão ao órfão, à viúva. Mas estenda a sua mão sobre a igreja. E diga, a minha igreja vai prosperar. E as portas do inferno não prevalecerão. Interceda pela sua igreja, mas no secreto, interceda também pelos seus líderes e pela sua congregação. É necessário que nós motivamos os nossos jovens a crescer com um coração na qual a intenção é a intenção do coração de Deus. Motiva os seus jovens a orarem sem barganha no seu coração ou sem contenda no seu coração. Deus, eu vou orar hoje diante da minha igreja. Eu vou orar nessa oportunidade para que muitos vejam a minha boa oratória. Deus, eu vou orar agora para que todos vejam a minha ousadia. Para chamar a atenção das pessoas no qual estão me vendo, não. Chame a atenção de Deus para que Deus derrame glória sobre as pessoas que você está intercedendo. Para que Deus alcance glória e milagre, e cura e misericórdia e graça sobre as pessoas que você está estendendo a mão. Motive o seu jovem a entender. E aqui eu dou um exemplo. Nós somos no nosso dia a dia aquilo que nós somos no nosso secreto. Por quê? Quando estamos em comunhão com o Espírito Santo, o fruto dele nos dá domínio. Nos traz alegria, nos traz motivação. Quando nós estamos distante desse secreto, nós demonstramos somente a nossa natureza humana. Ira, raiva, contenda. Mas quando nós entramos diante de Deus e mantemos a nossa comunhão com o Espírito Santo, tudo o que queremos na nossa oração é que a igreja vá bem, que os pastores vão bem, que os líderes vão bem, que os membros da igreja vão bem, que a nossa nação vá bem, que a nossa cidade vá bem. E dentro da nossa oração, vem essa preocupação com aqueles que não estão salvos. Motiva o seu aluno.
Motiva o seu aluno a conhecer Deus em oração. Motiva o seu aluno a conhecer a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, para conhecer ainda mais em oração o Espírito Santo, para que ele possa então crescer não só financeiramente, crescer emocionalmente, mas para que ele venha ter um crescimento espiritual, com domínio emocional e assim, sendo próspero financeiramente. Seria raso crescer só financeiramente, mas será profundo, intenso e maravilhoso se ele crescer na graça, no conhecimento e também nas outras áreas da sua vida. Aqui eu quero agradecer ao nosso pastor presidente Roberto Weiler, o nosso segundo presidente, nosso segundo pastor, ao seu Mokfa, o superintendente da Escola Bíblica Dominical, o pastor Carlos de Souza, e o nosso amigo Adriano Fidelis. Que Deus possa abençoar a sua igreja, que Deus possa abençoar a sua aula. Não esqueça de deixar o comentário, o like, porque assim outras pessoas venham ter acesso a esse material. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.